Eu li os enunciados todos e não entendi, não. Eu não entendi nada que você falou agora. Eu li os enunciados e tal e não entendi como é que faz. Até porque essas questões aqui, a gente ainda não viu, né, a matéria delas. Ah, Então, não tem nem como tu saber. ah, Mas a gente poderia fazer, eu só acho que esse assunto é um pouco avançado. A gente não chegou a ver na aula passada, né? uhum, Então, eu acredito que seja melhor ver a teoria. O que eu faço aqui pra ti, né? Basicamente é pegar isso aqui, multiplicar pelo conjugado, tá bom. depois notar uma repetição nos valores de z elevado a qualquer coisa, mas acho que não vai valer a pena. Melhor a gente ver a matéria, então. Tá bom. Deixa eu pegar aqui o livro. Beleza. Pois daí, quando a gente chegar nessa matéria, eu acho que hoje a gente chega já nela, daí a gente pode tentar fazer essa questão que você mandou e as outras também. Uhum. Muito bem. Números complexos. Aqui, 234. Voltando. Saúde. Obrigado. Eu comecei a espirrar agora. Nossa, não estava espirrando até agora. Se eu começar a dar aula. Ó, na aula passada a gente estava resolvendo esse negócio de número complexo aqui, todos esses probleminhas associados à resolução de sistemas, para tu Uhum. conseguir encontrar os coeficientes. Qual é a parte real, né? Coeficiente real, e qual é o coeficiente complexo, né? Qual o número que não está com i, qual o número que está com i. A gente resolveu os sistemas para isso, então tu viu que toda aquela matemática anterior lá que você aprendeu, tudo muito importante. Uhum. Agora a gente vai começar a ver uma parte mais associada com o número complexo mesmo. Por exemplo, números complexos conjugados. Isso é uma das coisas que você precisa saber para resolver aquele problema que eu coloquei ali no quadro. Né, o número complexo conjugado é o seguinte: você vai ter um número complexo, mas no conjugado dele, então existe o número complexo, tem o conjugado dele, vai ser um outro número. Uhum. Nesse outro número, a parte complexa é negativa. Olha só. Só isso, só troca o sinal. Então, conjugado desse número complexo aqui, ó, 8 mais 4i, é igual, ó, daí a gente simboliza o conjugado com esse risco em cima, é igual a 8 menos 4i. Então, tu troca o sinal do cara que é complexo. Tem que trocar, não é deixar negativo, é trocar, porque aqui ele era negativo, tá bem? E ficou positivo. Uhum. Aqui também, olha só tem parte complexa, trocou o sinal. E aqui na parte desse número aqui, que supostamente nem complexo é, se tu faz o conjugado não muda nada, ó. Continua 3 porque não tem parte complexa para trocar o sinal. Uhum. Bem bobo isso, né? Então é isso aí. Ah, agora vamos ver umas operações. Número complexo é número, então ele soma, ele multiplica, faz todas essas coisas aí, né? Uhum. Então olha só, uma coisa importante é tu saber isso aqui, que o número complexo, normalmente ele é dado desse formato aqui. Eu acho que tu já viu eu falar mil vezes disso, então tu já entendeu. O número complexo é igual a sempre a um A mais BI, onde Sim. A é a parte real e o BI é a parte complexa. Então, de modo geral é isso. Então, quando tu falar assim, pensa no número complexo, tu já tem que pensar A mais BI, né? O A e o B vão ser númerozinhos normais. Uhum. E daí, se tu quiser um dia inverter, isso aqui vai ser bem importante logo logo, né? Como inverter qualquer número na matemática, não precisa ser complexo para ser assim. É só você pegar o número e jogar para a parte de baixo de uma fração. Isso que significa inverter ou elevar menos um. Então, isso aqui está aqui por um motivo bem importante. Tá? Então, eu vou deixar ele aqui na nossa conversa. Agora vamos para as partes de continha mesmo. Vamos supor dois números complexos aqui, ó, Z1 e Z2. Se você soma, olha só o que acontece na soma de número complexo. Acontece uma coisa óbvia, que a gente já estava conversando na aula passada. Você só pode somar real com real e complexo com complexo. Né? Então, quem era a parte real do Z1? A. Quem é a parte real do Z2? C. Por isso que ficou A mais C. Uhum. É que nem quando você tá lá, criancinha, aprendendo a somar coisa com letra.
Você não pode somar o x com y. É só Uhum. x com x e y com y. Porque x e y tratam de coisas diferentes. Né? Sim. Você não pode somar maçã com banana. Ou uma maçã mais um celular não dá dois nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então só pode somar coisas que tratam da mesma coisa. Então real com real, complexo com complexo. Tá bom. Aqui, subtração, mesma coisa. A parte real subtrai a real, a complexa subtrai a complexa. Só isso. Uhum. Só que a multiplicação não. A multiplicação, por sinal, a gente pode multiplicar qualquer coisa, né? Na física, por exemplo, a gente multiplica a velocidade pelo tempo, lembra lá na física? Distância é velocidade pelo tempo. Então, tu está multiplicando uma coisa, que é velocidade, que assim não tem muito a ver com o tempo. Mas quando tu multiplica as duas, tu tem distância. Então, multiplicação te permite fazer isso, né? Sim. Multiplicar coisas nada a ver. E é isso que acontece. Quando a gente multiplica um complexo por outro, envolve-se tanto as partes reais quanto as complexas. Olha só, o A era só real, agora está aqui na parte complexa também, né? Porque tem o I. Então isso aqui vai Uhum. dar um número complexo, essa multiplicação, só que ele vai seguir essa lógica aqui. Agora, como é que ele chegou isso aqui do nada, né? Não foi do nada. Ele mostra aqui como é que foi. Ó. Por isso que eu digo que esse livro é muito bom. Tudo que é importante ele faz. Ó. Uhum. Então o Z está aqui, o Z1 está aqui, o Z2 está aqui. A multiplicação que ele fez é o chuveirinho. Ó. A vezes C, A vezes DI. Agora vamos para o BI. BI vezes C, BI vezes DI. Então tá aqui, ó. BDI, como era I vezes I ao quadrado. Mas daí vem a nossa definição de número complexo. O I ao quadrado é menos 1. A gente já conversou sobre isso. Uhum. Então tá aqui, menos 1. E daí, essa parte que era I ao quadrado ficou real. Porque agora não tem mais I. Tá, o menos 1 ali, não é mais I. Então ela vai para a parte real, olha aqui, ó. Menos BD. Por causa desse cara. Então a ideia é essa, tá? Muito Uhum. bem. Já falei aqui da inversão para você. E agora, agora vem uma coisa maravilhosa que a gente usa exatamente para resolver aquele problema que você passou. Aqui é exato aquilo. Olha só. Lá naquele problema que você passou, tinha uma fração com número complexo. Né? Tinha número complexo na parte de baixo. Só que a gente não trabalha com número complexo na parte de baixo. É que nem lá na escola, quando o professor fala que se tem raízes na parte de baixo, a gente tem que tirar as raízes da parte de baixo. Pelo processo de racionalização. Ó. É um processo que a gente faz para tirar a raiz de baixo e joga para cima. Tipo, quando tem 2 dividido por raiz de 2. A gente multiplica a raiz de 2 em cima e embaixo. Lembra? A gente multiplica as raízes em cima e embaixo para tirar a raiz da parte de baixo. A gente faz Uhum. isso o sexto ano inteiro. Assim. Transforma a raiz que está na parte de baixo e joga ela para a parte de cima. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Quando tiver número complexo na parte de baixo de uma fração, como é o caso aqui, ó, olha só o que a gente faz. A gente multiplica essa fração também, em cima e embaixo pela mesma coisa, que nem lá no processo das raízes. Só que Uhum. essa coisa específica é o conjugado do número que está aqui, dessa parte complexa aqui, ó, o conjugado. Lembra que conjugado é só trocar o sinal da parte complexa? Ó, tá aqui, ó. Sim. Trocado. Então tá bom. Eu garanto para você. Se tu fizer isso, essa parte de baixo aqui vai deixar de ser complexa, mas tu ainda vai estar tratando do mesmo número. Porque quando a gente multiplica pela mesma coisa em cima e embaixo, não muda nada. É tipo multiplicar e dividir pelo mesmo número. Né? Multiplica a tua idade por 2. Daí divide ela Uhum. por 2. Vai dar a mesma coisa? Então, é um Sim. processo bem comum na matemática. Né? A gente faz isso para fazer mínimo múltiplo comum e por aí vai. Né? Para fazer as sominhas de fração. Muito bem. A hora que a gente faz isso, a gente faz a multiplicação aqui na parte de baixo, olha como é que fica. Esse aqui é o binômio da diferença. Ou seja, uma coisa mais outra multiplicado por uma coisa menos a outra. A gente chama isso de binômio da diferença. E daí, como é que fica esse binômio da diferença? Tu pode fazer o chuveirinho se tu quiser, né? Afinal de contas, multiplicar a fração é a parte de cima vezes a de cima, a de baixo vezes a de baixo. Uhum. Mas se tu fizer o chuveirinho ou simplesmente decorar o binômio da diferença, que é um produto notável lá,
tu vai ter a quadrado menos bi ao quadrado. Essa parte de baixo fica assim. Então tu meio que decora que quando tu multiplicar um número pelo conjugado, ele fica assim, ó. As duas partes dele aqui, os dois coeficientes dele ao quadrado somados. Se tu Entendi. resolver assim, vai dar isso, até porque o que é i ao quadrado? Aqui tem que ficar b ao quadrado, i ao quadrado, e ao quadrado menos 1 deve ficar mais, porque aqui tem menos, menos com menos dá mais. Então isso aqui é decorado, tá? Tem que decorar isso aqui porque te ajuda muito na hora da prova. Pra tu não perder tempo fazendo multiplicação, cara. Porque tu vai ter que fazer essa multiplicação pelo conjugado muitas vezes. Então, em vez de tu ficar fazendo a continha toda vez, tu fazer a continha toda vez, tu vai decorar isso aqui, ó. Quando tu multiplicar pelo conjugado, é o coeficiente ao quadrado mais o outro coeficiente ao quadrado. Pronto. Só isso. Tá bom. Facilita muito a tua vida. Anotei. De bola. É bom deixar esse exemplo aí. Eu vou até mandar esse exemplinho aqui no seu WhatsApp. Tá bom. Ô, caramba. Beleza, vamos dar uma continuada aqui. Daí ele vai para um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o inverso desse número. Beleza, o inverso desse número, como qualquer número na matemática, não precisa ser complexo, é 1 sobre ele. Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. Qual é o inverso de 70? 1 sobre 70. Uhum. Agora, tu tem que lembrar que a gente não pode usar número complexo na parte de baixo. Por quê? Porque é assim. É a mesma desculpa que o professor te dá lá quando tu vai aprender por que não pode raiz na parte de baixo. Porque é assim, ele não dá um argumento, mas no fim das contas ajuda, mas a explicação é bem mais difícil. Uhum. Anyway, o que tu tem que fazer? Novamente multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, quem é o conjugado desse cara aqui é ele mesmo, só que com o sinal trocado no meio. É a parte complexa. Tá aqui, tá aqui. Multiplicou em cima e embaixo. Muito bem, a hora que tu multiplica aqui, tu não vai perder tempo fazendo a conta. Tu já sabe que vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é 25. Tá aqui. Uhum. E a parte de cima, pô, é 1 vezes ele, né? Então é ele mesmo. Olha só, e daí tu pode até quebrar em duas partezinhas bonitinhas para indicar bem quem é a parte real, que é 3 sobre 25, a parte complexa, 4. Muito bem. Aqui ele vai fazer umas 300 mil exercícios resolvidos. Só deixa eu passar um remédio aqui no meu nariz, vai demorar menos de 10 segundos para a gente continuar a aula sem eu estar falando assim com a minha voz folha. Tá bom. Pronto. Espero que melhore. Olha só, nessa conta aqui, por exemplo, ele pede que você faça 1 trilhão de coisas, né? Mas vamos partir para F, que parece ser a mais legal. Que rola uma multiplicação, uma subtração e embaixo uma soma. Então tá aqui a F. Mas ele colocou muito rápido as coisas. Vamos ver quem é Z3. Z3 é esse cara, 2i. Então tá aqui o 2i. O Z1 é esse cara, 4 mais 3i. Tá aqui. Quem é o Z4? É 7. Aqui o 7. Embaixo o Z3, que é esse, mais 7, beleza. Então, ó, um monte de coisa acontecendo aí. Multiplicações, números complexos na parte de baixo. Então, primeiro passo, né? Esse 2i vai multiplicar os carinhas aqui dentro por chuveirinho. Então vai ficar 4i mais 6i quadrado. Né? 6i ao quadrado, tem que lembrar que i ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos 6. Menos 6, menos 7 é menos 13. Menos 13 mais 8 dividido por 7 mais 2i. Por hora é o que deu para mexer, só que a gente sabe que a gente não gosta de números complexos na parte de baixo. Então vai multiplicar pelo conjugado. Tá aqui o conjugado, multiplicado. A gente não perde tempo fazendo a parte de baixo, só leva ao quadrado e soma. 49 mais 4 é 53. Beleza? Beleza. É só isso. E aqui a parte de cima, como é que tu vai resolver? Da mesma forma daquele exemplo lá em cima que eu te falei, que o livro explicava o detalhe passo a passo. Chuveirinho de novo. Então, quando tu faz o chuveirinho, menos 13 vezes 7, menos 91, menos 13... Pronto. Junta complexo com complexo. Real, porque esse mano vai ficar real com real. Vai ficar assim. Pronto, resolvido.
Né? Então, dá para ver que é um processo que, apesar de envolver números complexos, é matemática básica. Deu para notar? Coisa Sim. de multiplicação, coisa de fração. Não tem nada demais aqui. Tá bom? Então, para a gente poder resolver um dos exercícios que você deu, eu quero te mostrar uma coisa. Tá bom. Quero te mostrar. Cadê aquela coisa que eu queria te mostrar? Isso aqui, olha só. Olha que coisa interessante. Existem somente 4 valores para as potências de I com expoentes inteiros. I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é I elevado a 2 é menos 1, I elevado a 3 é menos I. E quem é o I elevado a 4, então? Se eu estou dizendo que só tem essas 4 respostas aqui. I elevado a 4 é 1 de novo. E vai repetindo, entendeu? I elevado a 4 é 1, I elevado a 5 é I, I elevado a 6 é menos 1, I elevado a 7 é menos I. E vai repetindo, ele repete de 4 em 4. A ideia é essa. Então, veja que tu, quando tiver um número grandão no expoente, tu não precisa ficar fazendo a conta para descobrir qual é. Olha só, por exemplo, I elevado a 100, né? Tu não vai ficar fazendo esse tipo de coisa quando tu for resolver números grandões no expoente de número complexo. Né, ó, I elevado a 100, a gente divide o 100 por 4 e dá 0. Logo, é a mesma coisa que se tu estivesse elevando a 0. Entendeu? Entendi. Isso. 61 dividido por 4. Bem, 4 tem 60 na tabuada do 4, né? 4 vezes 15. Uhum. Então sobra 1. Então é como se fosse o I elevado a 1. Né? Daí tu só tens que lembrar que, pô, qualquer número elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 é 1. I elevado a 1 é ele mesmo. I elevado ao quadrado é menos 1, é a definição de I. I elevado ao cubo é menos 1, porque é I ao quadrado vezes I. I ao cubo é I ao quadrado vezes I. Então é menos 1 vezes I, menos I. Então essas respostas aqui, elas são bem óbvias. É só tu fazer as continhas com I mesmo. I vezes I vezes I vezes I. Né? Tá bom. Agora, com tudo isso que a gente falou, vamos partir para aquele exemplo que tu trouxe. Vamos ver se eu consigo fazer e depois tu consegue me ajudar no mais fácil. Tá. O número complexo Z é o resultado da divisão de outros dois complexos. Blá, 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 blá. Observando que a divisão de seus complexos pode ser efetuada multiplicando o numerador e o denominador pelo complexo correspondente ao conjugado do denominador, aquilo que eu estava te falando, né? Conjugado. Efetue essa divisão e depois calcule o valor de Z elevado a 2000. Muito bem. Nossa, elevado a 2000, parece assustador. Sim. Mas o que a gente vai fazer? Aquilo que eu acabei de te mostrar, vai ter que dividir por 4 depois. Mas o primeiro passo aqui vai ser multiplicar pelo conjugado. Quem que é o conjugado da parte de baixo? É ele, só que com o sinal trocado. Então eu vou até fazer o seguinte, olha só. Eu vou trocar o sinal. Só para tu lembrar de onde veio, tá? Uhum. Beleza. Eu podia ter pegado de cima aqui e copiado só. Mas não importa. Vamos lá, eu falei 1000 vezes para ti, vamos ver se tu se lembra. Como é que vai ficar a parte de baixo aqui? Você se lembra? Tem que colocar pra cima. Não, não. Tô falando a multiplicação na parte de baixo aqui. Já coloquei as coisas para cima. Ah, tá. Esse vezes esse. Fica 1 ao quadrado mais I ao quadrado? Isso, fica 1 ao quadrado mais I ao quadrado. O que já deu caquinha aqui pra gente, já deu problema. Porque isso aí vai dar 0, né? Então a gente não pode multiplicar pelo conjugado. Mas a gente pode multiplicar pelo... Aqui ele falou uma coisa esquisita. Multiplicando o numerador e o denominador pelo complexo correspondente ao conjugado do denominador. Tá, mas o conjugado do denominador é isso. E se eu multiplico, vai ficar I ao quadrado. Vai ficar esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 1. 1 menos 1 vai ficar 0, meu. Mas tem como marcar 0 ali. Mas tudo bem, se desse 0 em cima não teria problema. O problema é que deu 0 embaixo. Ah, tá. Então, a gente não pode fazer o que ele tá mandando fazer aqui. Que viagem. Ai, ai, ai. Vamos multiplicar pelo outro, então. Falei uma coisa, vou ter que fazer o contrário agora. Que bosta. Vamos lá.
Ah, tá. Eu que tô falando besteira. Esquece o que eu falei. Esquece. Esquece, esquece, esquece. Eu vou ter que te mostrar de novo o exemplo, porque eu esqueci de um detalhe, eu vou te mostrar agora. Se liga. Um exemplo desse para tu ver que como tudo que ele falou lá, ele falou certo e eu que falei errado. Quando a gente faz essa continha que eu acabei de falar, Hum, vou mostrar aqui, por exemplo, nesse último que a gente conversou, a gente não pega o i para fazer a coisa do elevado ao quadrado, a gente pega o número que está na frente dele multiplicando, né? Tipo aqui, 7 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Ou seja, 49 mais 4, 53, certo? hum, A gente tem que pegar o número que está na frente do i. Então, quem é que está na frente do i aqui? Na frente do i aqui tem o número 1. uhum, Porque se não tá aparecendo o número, a gente sabe que na matemática, quando não aparece, é o número 1, certo? sim, Faz sentido? faz. Então tá bom. Então é por isso que é mais 1 ao quadrado. Então é esse ao quadrado mais o número que está na frente ao quadrado. Agora sim. Tinha falado besteira, desculpa. Tudo bem. E agora aqui na parte de cima, como é que vai ficar, né? Vai ficar o chuveirinho. Não tem o que fazer, né? Aqui não tem conjugado pra gente saber de cor. Vai ficar. Nossa, que droga. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar menos 2i, mais o quadrado do segundo, menos 1. Se fizer o chuveirinho, vai dar isso, tá? Tá bom. Então, vamos ver. Agora. Só um segundo que eu tô muito mal. Só um segundinho. Tá bom. Tá ruim aqui de rinite agora. Eu também tô alérgica. Essas horas é muito ruim pra mim. Por isso que eu só começo a dar aula depois das 9. Senão fico espiando igual um maluco. Muito bem. O que que acontece aqui? Olha só. Vamos resolver essas continhas. I quadrado é 1 quadrado é 1, menos 1, 0. Então na parte de cima vai sobrar só a parte complexa, menos 2i. E na parte de baixo, 1 mais 1 é 2. Né? 1 ao quadrado é 1 também. Então deu menos i. Ok? Ok. Depois de fazer o conjugado, lembrando o meu erro ali, né? Para tu não errar, né? Eu erro. É o número que está na frente do i, que é 1. Não envolve o i. Esse negócio de levar ao quadrado não vai envolver o i. Só o número que está na frente dele. Assim. Fazendo a simplificação, parari, parará, deu menos i. Muito bem. Agora ele quer que a gente eleve o menos i a 2000. Daí tu lembra que quando a gente tem o i elevado a 2000, né? Não menos i, o i. Eu tenho que dividir 2000 por 4, né? 2000 dividido por 4 dá quantos? Eu acho que dá um número inteiro. Uhum. Deu um número inteiro sem resto, o resto é zero. Então, significa que é igual, né, a elevar a zero, que é igual a 1. Ok? Como assim? Pô, mas eu mostrei isso pra ti no livro agora há pouco. Hum, Não lembra que eu falei exatamente isso? Que tem que dividir por 4? lembro, mas aí no final deu zero. Ó, eu mostrei isso aqui. Isso eu não tô louco. Aqui, ó. Ah, tá, que é o resto que tem que pegar. Isso, é o resto. Né, quando a gente divide 100 por 4, claro, vai dar 25, né? Mas o resto é zero, tem que pegar o resto. Beleza? Ah, entendi, entendi. Beleza. Então, quando a gente tem um número complexo e eleva a zero, é como. Desculpa, eleva um número múltiplo de 4, é como elevar a zero. Então, Então, no nosso caso aqui, vai dar no mesmo. Beleza? Quando a gente eleva uma coisa. Porque no nosso caso aqui, a única diferença é que não é o i, né?
É o menos i. Né? Mas a parte do complexo aqui vai dar no mesmo. Então vai dar 1. Tá bom. Show! Eu acertei sem querer. Então. Que coisa boa. Sorte é tão importante quanto saber a matéria. Uhum. Vamos ver outra aí se envolve as mesmas coisas. Pô, já deu para dar uma boa avançada na matéria. Vamos ver mais o que tu mandou. Tem outros negócios de número complexo, talvez um pouco mais fácil. Uhum. O conjunto dos números complexos representa uma ampliação do campo numérico. Assim, o conjunto dos números complexos é formado pela união do conjunto dos números reais e do conjunto dos números imaginários. Sendo m pertencente aos números reais, então m não pode ter nada com i. É só um número normal. 2, 3, 5,5, raiz de 7, por aí. Sabe-se que o complexo z igual a m mais 2 mais m quadrado menos 4i é real. Então, o complexo é real. Então, z pode ser igual a z. Tá, sendo m. O resultado. Então ele quer que seja real, ou seja, esse número não tem a parte imaginária. Ele não vai ter isso aqui, né? Isso aqui vai ser 0. Beleza? Uhum. Porque é isso que Tá significa bom. ele ser real. Ele tá falando, é real. Uhum. Se é real, não tem a parte do i. Portanto, o que a gente faz para desaparecer com essa parte do i aqui? Tem a ver com m. A gente fez isso na aula passada. Sim, entendi agora. Aí coloca o 2. Isso, exatamente. Tem que fazer zerar o que está dentro do parênteses e faz isso colocando m igual a 2 ou m igual a menos 2, né? Uhum. Isso. Mas aí não vai zerar Não, não, o Se outro vai colocar ficar 2, não 4, zera, né? né? Oi? O outro vai ficar 4, então. Outro vai ficar 4, exatamente. Mas de toda forma, que se zerasse, né, não deixaria de ser um número real, né? Zero é um número real. Ah, De tá. toda forma, de fato tem que jogar o 2 ou o menos 2, né? Uhum. Agora, tá dizendo aqui pode ser igual, é uma das opções, né? Se a gente jogar o 2, vamos ver o que acontece. Vai ficar 2 mais 2 mais 2 ao quadrado menos 4i. Isso aqui vai zerar. Como tu Uhum. mesma percebeu, vai ficar 4. Ou a gente pode fazer com o menos 2. Então vai ficar menos 2 mais 2 mais menos 2, opa, ao quadrado, menos 4. Nossa, que desgraça de letra, né? Tá louco. Tá muito feio. São os dois casos, mas tu tá acompanhando, né? Pô, Zero, os dois dão zero. Então nós temos essas duas possibilidades aqui. O 4, que você falou, só que não tem nas não opções. tem a opção, mas tem o zero, né? Uhum. Então a resposta é zero. É uma das Então, possibilidades. Belezinha? beleza. Show. Então tá bom. Deixa eu ir pra próxima. Ó, falei que essa ia ser mais fácil. Você não conseguiu fazer essa? Porque essa aqui Não. tu fez um monte de exercício disso na aula passada. Uhum. A gente faz exercício para usar como referência Eu não depois. prestei atenção da parte do é real. Tá, agora tá explicado. Mas sabe fazer a conta, né? Isso que importa. Uhum. No plano complexo de origem U, representado na figura ao lado, o ponto A é a imagem de um número complexo U, cujo módulo é igual a 4. Se B é o ponto imagem do complexo U sobre I, agora ele já está falando do plano complexo aqui. A gente nem viu isso, né? Acho Uhum. que esse aqui dá para deixar para depois, então. Tá bom. Ver a questão de plano complexo ainda. É normal você não saber fazer esse. Vamos ver este aqui. Se x e y são números complexos reais não nulos,
pode-se afirmar corretamente que o módulo do número complexo blá 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 é igual a módulo do número complexo. Né? O que que é módulo? Módulo, a gente já aprendeu na matemática que é deixar o número positivo, né? Mas tem uma coisa bem legal que acontece quando a gente faz o conjugado, tá? Que é obter o módulo dos números também. A gente pode obter o módulo do número complexo fazendo o seguinte, olha só. Deixa eu te mostrar aqui. É bem fácil, tá? Só um segundo. Ai, ai, ai. Quero te mostrar a definição aqui. Eu não preciso abrir o livro de novo. O módulo do número complexo é basicamente você pegar as coordenadas, a coisa que está real e a coisa que multiplica o i, elevar ao quadrado e fazer a raiz quadrada. É tipo quando a gente está querendo encontrar a distância entre pontos, né? A gente faz mais ou menos isso. Uma matéria aí que você viu recentemente na escola. É pegar as coordenadas ao quadrado e somá-las e fazer a raiz. Então, basicamente, a gente tem que reescrever isso aqui sem a parte de baixo. Eu acho que isso você pode tentar fazer. Eu já te ensinei como é que é. Não tem número, professor, não importa. O x vale como número e o y vale como número. Tá? E depois aplicar essa regra aqui. Então, vou guardar essa regra. Eu já te mandei as paradas ali de como tira a parte de baixo de um número complexo. Você já tem bastante exemplo. Né? Você pode tentar fazer essa, beleza? Então, já te dei a dica. Primeiro passo. Deixar z sem a parte complexa embaixo. Aí tu lembra, multiplicar pelo conjugado. Verificar a parte real e complexa. Tu vai perceber nesse número que surgir aí da tua conta qual é a parte real e complexa. Daí, quando tu perceber isso, tu utiliza a fórmula do módulo, que é aquela fórmula ali em cima. Então, beleza. Eu acho que a primeira parte você consegue. Quando você chegar na primeira parte, me fala. Sim. Né, fica x menos y. Não. É x menos y sobre x ao quadrado mais b ao quadrado. B, mas não tem B aí. Oh, que b, não. É o y. Y. Ah. Olha, eu acho que a parte de cima é um pouquinho mais complexo do que tu fez. Tem como me mandar essa foto da conta? Eu só copiei, tipo, eu anotei a menos bi sobre a ao quadrado mais b ao quadrado e eu fiz igual. Tá, então tu multiplicou essa parada aqui novamente pelo conjugado, que basicamente é isso, né? Foi isso que tu fez. Muito bem. A parte de baixo tu acertou, pelo que eu entendi. Tu falou que a parte de baixo deu. Deixa eu ver se eu lembro. Tu falou que deu x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Isso. Isso aí tá certo, beleza. E agora a parte de cima aqui, eu vou dizer pra você quanto é que fica. Vai ficar x ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar menos 2xy e mais. Oh, que desgraça! Agora a outra parte ao quadrado, que vai ficar y ao quadrado. Então vai ficar menos i ao quadrado. Então era isso que tinha que ficar na parte de cima, tá? Tu tem que fazer o chuveirinho aqui, ô Letícia, né? X vezes x, x ao quadrado, tá? X vezes menos i, menos i xy. Menos i aqui, menos i xy de novo. Por isso que junta os dois e fica menos 2 i xy, tá vendo?
Tô vendo. Entendeu a ideia? Sim. Ó, vou fazer com as cores aqui. Porque fazer chuveirinho é muito chato, né? Já fez tanto chuveirinho na nossa vida toda. Uhum. Aqui, ó, x ao quadrado. Daí esse cara vezes esse e esse vezes esse dá a mesma coisa. Por isso que a gente soma. Uhum. Tá de vermelho aqui pra ficar. Beleza? Depois tu faz isso, tem que fazer essa conta, né? Porque Tá. se tu não tá bom lá de chuveirinho, daí tem que fazer essa conta aí. Não, nem escrevi essa parte. E daí aqui fica isso aí. Deixa eu fazer de azul aqui, senão vai cagar tudo o bagulho. Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então aí tá aí, agora o número não é mais complexo na parte de baixo. Na parte de baixo ele é real. Agora a gente pode até separar a parte real da complexa. Porque é assim que a gente faz para responder o que ele está pedindo aqui. O módulo, né? Para fazer o módulo, eu disse que tinha que distinguir a parte real e complexa. Bem, quem Uhum. que é a parte real aqui? É quem não tem i. Então a parte real é x ao quadrado, porque x ao quadrado não tem i. Menos y ao quadrado azul ali, porque ele não tem i também. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. E a parte complexa é a parte vermelha. Por Ok. quê? Porque eles têm i. Bem óbvio quando alguém faz, né? É. Tá aí. Parte real aqui, parte complexa aqui, parte imaginária, né? Vamos dizer assim. Beleza. Agora o cara fala o seguinte: para fazer o módulo, você tem que pegar a parte real e a parte complexa. Na verdade, a parte real é a parte que multiplica o complexo ali, elevar ao quadrado e pôr na raiz. Beleza? Deixa que eu faço Beleza. isso para ti. Vamos fazer o seguinte: é por esse cara dentro da raiz elevado ao quadrado. Então, daqui ao quadrado. Mas esse cara aqui sem o i, né? Porque se tu olhar ali, ó, olha só o que ele diz. Deixa eu apagar o i então. Ele diz assim, ó, esse z é um número complexo, né? Esse z aqui é tipo z igual a x mais yi. Então, Uhum. x é a parte real, y é a parte que multiplica o número imaginário. O módulo, que é o que o problema está pedindo, isso é módulo, tá? Essas barrinhas aqui. Você deve lembrar disso, né? O módulo é representado por barrinhas, que na prática é um tamanho real, é um comprimento. Daí é dessa forma. Tipo a distância, que é um tamanho real, um comprimento, e a equação é parecida. Vê, tem um monte de vínculo com as outras coisas da matemática, entendeu? Por isso que tem que estar bem na outra parte da matemática para entender complexo. Tem Uhum. muito detalhe, assim, das outras partes da matemática. Então, a gente eleva ao quadrado aqui e faz a raiz. E agora, supostamente, vai dar para simplificar um monte de coisa. Vamos ver o que dá para simplificar, né? Uhum. Nossa, o que será que dá para simplificar aqui? Dá para. Nossa, tá muito feio isso. Dá para tipo deixar o x ao quadrado. Se eu também ficar fazendo desse jeito, não vai ser legal. Mas é o que tem. X ao quadrado. Deixa eu pegar um pincel maior aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui a gente vai ter x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xy ao quadrado. Meu Deus. Daí aqui, meu Deus. O que será que dá para fazer, né? Dá para dizer muitas coisas aqui, vamos ver. Dá para dizer que é x ao quadrado menos 2x ao quadrado, y ao quadrado. Fazendo chuveirinho, tá? Tô fazendo chuveirinho nessa parte. Uhum. Y à quarta, mais 4x ao quadrado. Depois tu vê tudo isso no vídeo e tu tenta refazer, tá bom? Tá. Aqui x à quarta, mais 2x ao quadrado, y ao quadrado, mais y à quarta.
Isso aqui é parecido com isso e simplifica. E vai ficar igual de baixo. Que é quarta. Eu Tá. garanto para você, ó. Olha só, menos 2x ao quadrado y ao quadrado. Mais 4x ao quadrado y ao quadrado. Então quanto que fica 4 menos 2? Fica 2. Uhum. Então, isso com isso, né? 4 menos 2 dá 2. Vai ficar x ao quadrado. X à quarta, desculpa. Mais y à quarta. Mais 2x ao quadrado, y ao quadrado, que é justamente o que está aqui embaixo. X à quarta, mais y à quarta, que está ali. Agora do meio. Mais 2x ao quadrado, y ao quadrado. Ó, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Corta, Uhum. corta. A resposta no fim de toda essa conta gigantossáurica deu 1. A conta deu 1. A resposta é 1. Que é a... Doideira, hein? Uhum. Então tá, tenta refazer isso depois, tá bom, Essa Letícia? conta aí na prova é complicada. Mas eu vou falar pra você, dá pra fazer. Uhum. Beleza? Então é isso. Bem, espero ter Beleza. te ajudado. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Tá bom. Tchau, valeu! Tchau, obrigada.